E aí, pessoal? Segundo vídeo em sequência. Quem não assistiu o vídeo anterior, volta aí no YouTube ou no Instagram. Eu fiz um vídeo falando sobre a entrevista do Ronaldo, os pontos positivos, pontos negativos, as expectativas para a gente em 2024. E esse vídeo complementa muito. Pela entrevista do diretor de futebol, eu não tô. Vocês vão me perdoar, eu não sei se foi do Pedro, eu acho que foi do Pedro Martins. Que é o seguinte, ele falando, eu peguei esse trecho e colei no meu Twitter, volta no meu Twitter atrás aí, dei um print onde ele fala que nós vamos ter um orçamento entre o sexto e o sétimo menor orçamento de 2024. E eu demonstrei uma preocupação muito grande. Foi um post polêmico, muitos defensores do Ronaldo me achando incompreensivo com a situação do Cruzeiro. Eu anotei os principais argumentos, lógico, a grande maioria concordou comigo, mas é muito difícil ficar debatendo no Twitter. Primeiro eu fico nervoso, acabo, a pessoa, se ela vem com falta de educação, acabo sendo grosseiro com a pessoa, também não gosto, então prefiro fazer um vídeo aqui para tentar explicar o meu ponto de vista e ver como que algumas pessoas caem em uns argumentos que são tão imbecis, com perdão da sinceridade, que eu preciso trazer choque da realidade. Então vamos lá, gente. Há muito tempo eu venho fazendo uma análise, não foi uma análise estatística, mas eu venho fazendo uma análise e eu peço para vocês um esforço de avaliarem o seguinte: quais foram os 5 principais times que mais investiram, ou seja, que tiveram maior orçamento para o futebol? Cuidado com mais investir em contratação e maiores salários. São duas coisas diferentes que, ao somar, dá orçamento para o futebol. Às vezes sai ranking dos que mais investiram, às vezes sai ranking dos que mais pagam salários e às vezes sai o ranking do maior orçamento, que é a soma dos dois. Mas eles andam junto. Quem investe mais normalmente tem maiores salários, porque se você está investindo mais, você está comprando um jogador mais caro que tende a ter um maior salário. Mas enfim, não precisa ser tão calculista para fazer essa conta. Pega aí os 3 times que mais investiram, 4, 5 times que mais investiram e veja a posição deles na tabela. E pega quando eu falo mais investiram, vai ser um vício meu, com maior orçamento. E pega os 5 times de menor orçamento e vê a posição na tabela. Então você vai entender o que eu estou falando. Todos os anos há uma correlação muito forte. É óbvio que todos os anos, os 5 times que mais investiram, se você pegar a posição de cada um e fizer uma média, por exemplo, um ficou em primeiro, um em terceiro, um em quinto, um ficou em 11º, faz uma média. Pega os 5 que ficaram lá embaixo e faça uma média. Inclusive, se eu tivesse esses dados fáceis de todos os anos, eu mesmo faria esse cálculo para vocês. Se alguém tiver, pode me mandar. O orçamento para o futebol, ou as maiores folhas, ou os maiores investimentos, o ranking de todos os anos, dos últimos 5, 10 anos, eu vou fazer um estudo e vou mostrar para vocês. E faça a média dos 5 últimos. E veja que um vai ficar lá em cima, uma média vai ficar 3, 2, 4, o outro vai ficar na média em 16º, 17º. O que significa isso? Todos os anos. Significa que há uma correlação muito forte entre investimento e classificação final. Essa correlação é fortíssima, ela é irrefutável. Então, o que isso diz no mundo da estatística? Que há uma tendência, se você investir mais, você tem uma tendência estatística muito grande de ficar lá em cima. Olha, mas isso é uma obviedade, né? E se você investir menos, você tem uma tendência de ficar lá embaixo. Então esse é o primeiro ponto. Gente, isso é irrefutável. Isso são fatos e dados, é estatística. Eu aposto dinheiro com qualquer um que estatisticamente isso faz sentido. O que acontece é que, eventualmente, alguns torcedores pegam algumas argumentações que a gente chama de sofisma para refutar isso. Fala, mas o time... Qual o time que eles pegam? Eles pegam muito Atlético. O Atlético Paranaense não investiu e ficou lá em cima. Ora, Einstein, eu não estou dizendo que é uma regra absoluta. Eu estou dizendo que isso é uma exceção.
acontece todos os anos e vai continuar acontecendo. De um time investir pouco e ficar lá em cima, e o contrário, um time investir muito e ficar lá embaixo. Sempre vai acontecer. O que não pode é imbecilizar a análise, achar que a partir do momento que aconteceu isso uma vez e 70 vezes não aconteceram isso é uma realidade. Então os torcedores argumentam comigo que é o seguinte, mas o Cruzeiro não precisa. Aí, onde que entra? Minha argumentação foi o quê? Que o Cruzeiro está entre os 6 piores orçamento é um risco muito grande. Porque o que significa? Estatisticamente ele vai flutuar entre os 6 piores ali. Ele pode ir um pouco acima se ele for eficiente, vamos falar sobre isso daqui a pouco, eficiência, mas ele pode ir um pouco abaixo se for ineficiente. E o que acontece com o Cruzeiro se ele for um pouco abaixo do sexto de baixo para cima? Ele cai. Ele cai. O que aconteceu com o Cruzeiro o ano passado? Parece que o Cruzeiro teve um orçamento até um pouquinho acima ali da classificação dele. Ou seja, ele foi um pouco ineficiente, mas não foi tanto a ponto de cair. Então, esse ano, o Cruzeiro... Gente, isso é um fato. Eu não estou olhando o time, eu não estou olhando o plantel de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, se o Cruzeiro entrar com o 6º orçamento de baixo para cima, o Cruzeiro é candidato ao rebaixamento de novo. Eu falo isso sem medo de errar. Quando que o Cruzeiro deixa de ser candidato? Se o Cruzeiro for muito eficiente. Eficiente no quê? Eficiente nas contratações e o técnico eficiente no aproveitamento dos jogadores. E quando que o Cruzeiro pode realmente cair? Se ele for ineficiente nas contratações e o técnico ineficiente não tirar o melhor do elenco. O que é ser eficiente nas contratações? É você comprar mais qualidade com menos dinheiro do que os seus rivais. Aí o Cruzeiro, o fato dele ter um orçamento menor, ele compensa porque ele conseguiu, com muita criatividade, com muita competência, com muita eficiência, montar um time competitivo com um orçamento até mais baixo. E quando eu falo da eficiência do treinador, já ao contrário, aí é o famoso tirar leite de pedra. Você pega igual o Pesolano fez. Você pega um time muito abaixo dos rivais, e consegue fazer ele jogar um futebol mágico, igual o Pepa fez no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro ficou uma parte do campeonato na cabeça do campeonato, da tabela, com um orçamento baixíssimo, ou seja, você entregou você entregou uma equipe muito abaixo das outras pro Pepa e ele tirou o leite de pedra, mas isso tem que durar o campeonato inteiro. Então, o que acontece? Onde que eu estou querendo chegar? Na argumentação dos torcedores. Cuidado com essa argumentação, porque é o seguinte, qual que é o principal papel da torcida? Na minha opinião. Aí é uma questão pessoal. Antes eu estava falando de estatística, de lógica, de coisas irrefutáveis. Isso é só uma opinião de torcedor. O torcedor, na minha opinião, no estádio, ele tem um papel de dar apoio fundamental para o time. Porque, na minha visão de torcedor, eu nunca vi um time jogar melhor sem o apoio da torcida do que o time quando tem um apoio da torcida. Nunca vi. Então, quando eu vou no jogo, eu procuro apoiar o tempo inteiro. Depois do jogo, eu xingo, faço protesto, escambau. Durante o jogo, eu tento agir da maneira com que eu acho que vai ser melhor para o meu time, não para mim, para minha alma, para o meu ego, para o meu nervosismo, não. Mas não é aqui que eu quero falar fora de campo. Apoio incondicional fora de campo é perigosíssimo. Principalmente numa SAF. Numa SAF porque quando você pressiona muito numa instituição desportiva, os sócios podem aderir a essa pressão e pode refletir lá em quem gere o time. A gente já viu isso. Na SAF, é muito mais distante da torcida, é uma propriedade privada. Se o cara quiser ligar um foda-se ali, vai ligar, lógico, vai ter reflexo na receita e tudo, vai perder com isso, né? Mas, então, a torcida precisa pressionar. E a gente já viu que a pressão funciona. E o que eu estou falando para pressionar? Pressionar de uma maneira inteligente, não é fazer protesto, fora Ronaldo Capitais, isso é bobagem, não. Isso aí não... Gente, protestar com bobagem queima cartucho, banaliza o protesto. É um protesto que eu falo, não é nem protesto, é uma pressão, é um movimento. Cadê o conselho da torcida? É falar, Ronaldo,
Não dá pra gente entrar no Brasileiro com o sexto pior orçamento. Porra, nós vamos passar sufoco de novo, o coração não aguenta. Sabe, tem que tomar remedinho de novo pra ver jogo, ninguém aguenta isso, nós não queremos isso. Pisa no acelerador, igual eu falei no outro vídeo, a torcida paga. Pisa no acelerador que a torcida paga. Não deixa a gente nessa confusão. Põe o nosso orçamento ali no meio da tabela. Ninguém quer orçamento de Flamengo, de Palmeiras, nem orçamento sem fair play igual do Atlético. Não. Nós queremos um orçamento quase compatível com o tamanho da nossa torcida. A torcida do Cruzeiro é a sexta maior torcida do Brasil. Um departamento comercial, uma gestão eficiente, ela deveria tirar do Cruzeiro a sexta maior receita. Ou, sei lá, quinta, quarta, se for mais eficiente, sétima, oitava, se for menos eficiente. Você tendo a sexta maior receita, você deveria ter o sexto maior orçamento. Quinto, quarto, sétimo e oitavo. Então vamos ser pessimistas, oitavo. Nós temos sexta maior torcida, sexta maior receita, mas vamos botar o oitavo maior orçamento. Mas não 14º, 15º. A menos que você não confie no seu departamento comercial para gerar a receita. Ah, nós temos dívidas, todos os times têm dívidas. As nossas dívidas têm uma vantagem, elas são controladas e são limitadas a um percentual das receitas. Todos, quase todos, né? Todos até exagero. O Flamengo não deve ter dívida com esse orçamento de 1 bilhão e tal, mas quase todos têm dívidas e descontroladas. A dívida que o Atlético vai ter que pagar, procure lá aquele agente de futebol, ela é do tamanho do total de dívida que o Cruzeiro deve ter que pagar em 2024, que é 20% do seu faturamento. Só para um credor. Eles têm dívida maior. Então, Ronaldo usar orçamento para usar o argumento de botar um orçamento menor por conta de dívida é falácia. Ele está querendo tirar pressão de cima dele. Não vamos engolir isso. Podemos ser um pouco condescendentes? Podemos aceitar o oitavo orçamento. Nono orçamento, 10º orçamento, mas 14º orçamento não faz sentido. Nós temos a sexta maior torcida do Brasil. E torcedor que aceita e passa pano para isso, usando o argumento de que, mas já vi time com orçamento pequeno ser campeão, você me desculpe, mas você tá com déficit cognitivo total, porque é exceção. Nós vamos confiar no acaso? Isso acontece uma vez a cada 50. Então nós vamos confiar. Vamos apostar? Você apostaria o seu dinheiro que o Cruzeiro vai ter uma performance excelente com o sexto menor orçamento do campeonato? Você confiaria sua vida na eficiência dessa diretoria de futebol e desse treinador que ninguém conhece? Eu torço pela eficiência deles, mas eu não confiaria. O ano passado eles não foram eficientes. Por que esse ano, de uma hora para outra, não passa de mágica com a varinha mágica? Então, assim, gente, aqueles que me argumentaram isso lá no Twitter, o que eu queria falar para vocês individualmente é burrice, gente. Que burrice é essa? Já teve um time que contratou muito e foi mal. Isso é um gênio de descobrir, isso é óbvio que tem, mas isso é exceção. Estude sofisma, isso é exceção que as pessoas usam. É aquela história do meu avô fumou aos 110 anos, então fumar não faz mal para a saúde. Então todo mundo pode fumar a partir de agora, baseado na sua lógica, que é um caso de exceção, ou 2, ou 3, mas em 100, em 200, em 300. Então, esse argumento é muito ruim. O argumento da dívida, também acabei de refutar, é muito ruim. Nossa dívida é boa, ela é controlada. Poucos times têm essa dívida controlada. Então, esses dois argumentos não têm. Então, qual que é a única justificativa do Ronaldo colocar um orçamento baixo para o Cruzeiro, menor do que os outros times? Não confia na capacidade da torcida de gerar receita ou no comercial do Cruzeiro para gerar receita, ou confia na geração de receita, mas não quer deslocar a receita para o futebol. Aí não foge disso aí, meu caro. Vamos lá, vamos ter um pouquinho de, que a gente chama no Conselho de Administração de Empresas, apetite a risco. 90% das empresas listadas na Bolsa têm endividamento saudável. O que você faz endividamento? Até tributariamente é bom. Você endivida a empresa para o quê? Para reformar uma planta, para desenvolver um produto novo, para abrir novos mercados, sabendo que vai gastar agora e vai colher os frutos muito maiores depois. É isso que o Cruzeiro deveria fazer. Abre um pouquinho a carteira agora, joga a responsabilidade comercial
e fala, eu quero 50, 100 milhões a mais de receita. Vocês corram atrás do cara da CIMED, corram atrás de um bet da vida, vai arrumar patrocínio, que é essas contas. Você lembra quando o Cruzeiro contratou o Júlio Batista, ele chegou num carro forte? Eu nem sei se deu certo aquilo, mas a ideia é essa, é fazer uma contratação boa e já na apresentação, já arrumar alguém que pague parte disso, que já mande a conta. Sabe, é isso que tem que fazer, é você pisar um pouquinho no acelerador e depois correr atrás. O que não pode fazer é com uma incompetência que tinha nessas gestões antigas, por exemplo, na gestão do Gilvan. Em 2013 o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Em 2013 o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Em 2014 o Cruzeiro ficou o ano inteiro sem patrocínio master. Isso é incompetência. O Cruzeiro pisou no acelerador, montou o timaço. 2014 trouxe reforçou o time, trouxe o Júlio Batista e tal, reforçou o time e o Cruzeiro não tirou receita, mas isso aí é burrice, isso é ruindade, isso é gente ruim de serviço. Eu nem vou citar o nome do diretor comercial da época, mas é ruim demais, já conversei com ele algumas vezes, mas é ruim demais. Agora, do Ronaldo, você não tem competência para contratar um craque aí, igual tá falando do Douglas e tal? Beleza, torcida paga, torcida já demonstrou com sócio, chegou a 60 mil sócios num minuto. Na época da reconstrução, a torcida foi lá e comprou o sócio. A torcida teve maior média de público, porque muito time teve performance melhor no campeonato, inclusive o outro time aí de Belo Horizonte, que tem a torcida bem menor. Então o que acontece? Joga a conta pro comercial e pra torcida, mas pisa no acelerador, é perigoso. O meu ponto não estou dizendo que o Cruzeiro vai cair, eu estou dizendo que o Cruzeiro é candidato a ficar na mesma região do ano passado. E um terceiro argumento, mas o Cruzeiro está aumentando o orçamento, todos estão, o que adianta? O futebol não é ter o maior orçamento, o futebol é ter o orçamento acima dos outros, ou eficiência, lógico, sempre vou falar de eficiência, né? Sou defensor nas empresas da eficiência, mas cara, não há eficiência que resolva um problema, uma distância tão grande, uma distopia tão grande. Então é só essa a minha preocupação. Esse vídeo é um recado direto ao Ronaldo e aos torcedores. O Cruzeiro está assumindo um risco desnecessário ao colocar o orçamento entre os menores orçamentos do futebol brasileiro. E confiar cegamente numa eficiência, que foi inclusive o argumento do Pedro na entrevista. Não, a gente confia na nossa eficiência. Poxa, pelo amor de Deus, eu não faria isso. Nem em mim. Claro que não. Você não pode confiar cegamente. As empresas têm gestão de risco por causa disso. Falar assim, eu não vou colocar aqui um sistema de prevenção a acidente do trabalho porque eu sei que meus funcionários são eficientes. Gente, o ser humano falha. O ser humano é falho. O Cruzeiro pode contratar um jogador aí com esse orçamento, um melhor jogador contrata para esse ano, esse cara pode lesionar. E aí, o Cruzeiro jogar com um jogador com um reforço a menos que os outros times. A gente tem que ter uma margem de segurança. E uma margem de segurança é o Cruzeiro ter ali por volta do 10º orçamento. Porque aí se o Cruzeiro tiver ali no 10º orçamento e for muito ineficiente, vai para 14º, 15º, 16º. Agora, se o Cruzeiro tiver o 14º orçamento e for muito ineficiente, é rebaixamento. Lógica, gente, eu não estou avaliando o elenco. Aí teve o outro, quarto orçamento. Mas o time do Cruzeiro está muito bem montado. Gente, aqui eu estou analisando números, indicadores, estatística, eu não estou analisando o elenco. Até porque as coisas mudam demais até o final do ano. Mas é um fato que o Cruzeiro já entra com muito menos dinheiro para brigar por jogadores, e nós estamos vendo isso na prática, né? E estou gostando das contratações? Estou, mas todo time está reforçando mais pesado. Por exemplo, um grande rival nosso no rebaixamento esse ano foi o Bahia. Eu quero que seja igual ao Bahia? Não quero que seja igual ao Bahia, não estou pedindo isso. Eu estou dizendo o seguinte, observem, o Bahia vai ser melhor do que o Cruzeiro? Pode ser que não. Pode ser que ele seja ineficiente, o Cruzeiro seja eficiente. Mas, se você tivesse que apostar a sua casa hoje em performance, botando o Cruzeiro e o Bahia no Campeonato Brasileiro, sem clubismo, você apostaria em quem? Ou então, vamos perguntar para pessoas isentas, jornalistas isentos, para quem que você acha que eles
botariam as fichas? No Bahia. Por quê? Porque o Bahia tinha um time muito parecido com o Cruzeiro. Como não? Os dois ficaram lado a lado na tabela e o Bahia está contratando mais jogadores, teoricamente melhor. Mas eu não estou falando da qualidade, eu não quero olhar o nome do Everton Ribeiro, o nome dos jogadores. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, com certeza o Bahia disponibilizou um orçamento maior para o futebol esse ano do que o Cruzeiro. Ah, mas o Manchester City é rico. Gente, é rico, eu tô te falando. Não quer brincar, não desce pro play. O Ronaldo quer jogar, quer disputar o brasileiro pelo Cruzeiro, ele tem que colocar o Cruzeiro na Série A, manter o Cruzeiro na Série A. Então ele tem que ter orçamento de Série A. Se os outros times estão com muito, se ele não está disposto a assumir esse risco de botar essa conta para a torcida, tira o time de campo e coloca lá. Nós não vamos aceitar, né? Time lá embaixo. Nós temos a sexta maior torcida do Brasil. Não dá para aceitar nada menos do que isso. Por isso, não estamos que pedir um primeiro orçamento. Ninguém está querendo que o Cruzeiro tenha um orçamento igual o Flamengo, Palmeiras e tal. Não, não estamos. Mas também aceitar o 14º, eu acho que é um pouco demais. Certo? Falo com muita tranquilidade, porque defendo demais a gestão do Ronaldo, já defendi várias vezes. Sou um defensor dele querer ganhar dinheiro com o Cruzeiro. É lógico, você é um defensor sempre que ele tem esse direito. Quando eu acho que está acertando, eu defendo. Quando eu acho que está errando, estou criticando. Estou criticando porque sou fanático. Não quero correr risco de sofrer o que eu sofri esse ano. Então, tá aí minha palavra para vocês. Eu acho que agora vocês vão entender o porquê do meu post lá atrás, né? Refutem com fatos e dados, e não com sofisma, com... eu acredito na eficiência. Eu não vou pagar para ver, cara. Se você ajudar o Ronaldo a acomodar e pagar para ver lá atrás, se o Cruzeiro cair, eu vou te achar responsável por isso. Porque você acreditou em algo que é um jogo de azar. Só isso. E eu não quero botar o Cruzeiro nessa mesa. Tá bom? Abraço com Deus.